Alô? Alô? Acho que está sem som. Alô? Som? Alô? Som? Alô? Som? Agora sim. Bom, boa tarde novamente. Eu gostaria de pedir desculpa para vocês. Tivemos probleminha, caiu a conexão, tivemos aí um probleminha técnico. Então, a prece, logo mais o Heitor irá subir e vocês, então, mais tarde poderão acompanhar a prece em outro momento. E a Yara, a Suzana, vai, então, iniciar a palestra agora. E o tema, deixai que venham a mim as criancinhas. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente falando com vocês nessa casa maravilhosa de luz, de paz e de amor, né? Então, esse tema é muito importante, que nós devemos salientar a importância de como a criança, na época de Jesus, era maltratada. Com exceção dos filhos primogênitos do sexo masculino, a criança era desvalorizada. E muitas vezes ela era marginalizada pelos adultos, a ponto também de perder a dignidade. E Jesus, observando essa atitude por parte da sociedade, aproveitou a oportunidade para mostrar que a criança tem uma importância no nosso ministério. E também nós somos importantes, independente da nossa condição e da nossa idade. E Jesus, em determinado dia, estava caminhando pela cidade e foi envolvido por uma grande multidão, e nessa multidão estava um monte de crianças. Como Jesus não andava sozinho, os apóstolos o acompanhavam sempre, eles começaram a ficar incomodados e começaram a se irritar, porque as crianças queriam chegar próximo a Jesus e começaram a afastar as crianças brutalmente. Jesus observou aquilo, parou e disse ao público: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo abraçado, os abençoou, impondo-lhe as mãos. E Jesus quis alertar a sociedade quanto às qualidades de uma criança, para que o povo observasse que a criança também tem importância. E quais são essas qualidades? É a humildade, a alegria de viver, vive-se sem arrogância, sem preconceito, com naturalidade, sem medo. E é isso que Jesus quer de nós, que nós nos igualemos nessa situação. É uma condição semelhante ao reino de Deus. É receber a graça do reino de Deus gratuitamente dentro de nós. Porque nos mostra que o reino de Deus não é para pessoas arrogantes e nem pessoas que se acham merecedoras desse reino. No livro Consolador de Emmanuel, na página 109, ele detalha o período infantil como sendo mais importante para a tarefa educativa. É o período mais propício para a assimilação dos princípios educativos. Então, ele comenta o seguinte, que até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Por isso, suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada essa época infantil, já quando vem a adolescência, mesmo com toda a vigilância e carinho por parte dos pais, e toda a energia que os pais colocam para poder
encaminhar esses filhos, o processo de educação moral que forma o caráter torna-se mais difíceis com a interação do espírito em seu mundo orgânico material. E quando ele atinge a maioridade, se a educação não tiver sido feita no lar, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do passado, do pretérito, e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Por isso que Jesus quis alertar para o reino dos céus, que é aqueles que se assemelham. Agora, quem é a criança? A criança é o futuro. Que futuro é esse? Que criança é essa do futuro? Somos nós mesmos. Nós seremos os tataranetos de nós mesmos. Então, nós estamos criando o nosso futuro. Agora, nem sempre nós observamos que os nossos filhos são seres espirituais. São espíritos numa experiência carnal. Não importa a crença da família, se ela tem ou não, o fato é que eles são filhos de Deus, que nos foi emprestado por um período terreno. E hoje, mais do que nunca, nós, infelizmente, vemos situações muito desagradáveis, crimes na família, pais contra os filhos, filhos contra pais, e nós perguntamos por que esse filho veio até nós, ou junto a nós. Há uma questão toda envolvida nesse meio, mas há de se levar em consideração que há razões bastante plausíveis para recebermos eles. E analisar o que Deus quer de nós em relação aos filhos que Ele nos delegou. Sabemos que a reencarnação, ela não é por si só uma vinda livre do Espírito. Nós sabemos que todos vêm com um compromisso para ressarcir os erros do passado. Na questão do Livro dos Espíritos, de número 167, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da reencarnação? E a resposta foi imediata e certa: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso não há justiça. E realmente, muitas vezes nós queremos a justiça dos homens e nós esquecemos da justiça de Deus. Porém, a justiça dos homens, nós sabemos que ela é falha. Mas a justiça de Deus não é falha. Ela, como nós costumamos dizer, ela tarda, mas não falha, não é? Então, ela sempre vai vir no momento certo. Então, quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com medo de que, por intermédio dela e pelos seus processos variáveis, venham a mudar de posição onde se encontram, em situação de mando ou abundância de ouro, se esquece que lei é lei. Principalmente a lei de Deus. O objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida e oferecer mais vida para quem quer vida. Na questão 385, Kardec, ainda indignado com as situações que ele pesquisou, né, em determinados lugares, ele pergunta o seguinte: o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Porque a gente sabe que na adolescência é um processo muito turbulento para o ser humano. Então, muitas vezes, a atitude do indivíduo modifica totalmente. E a resposta veio o seguinte:
é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. Isso eu vou relatar um pouquinho mais adiante, quando Jesus conversou com Nicodemos. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que lhe Deus impôs aos pais. Uma missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, mas necessária, indispensável e também consequência natural das leis que Deus estabeleceu quando regeu o universo. Sem sombra de dúvida, nós sabemos que a Terra, o nosso lindo planeta, o nosso único lar, é uma escola. E que nós, como espíritos, chegamos aqui para o quê? Para evoluir. Evoluir significa nós batalharmos, degrau a degrau, todos os estágios que nós devemos passar, assim como uma escola. Para fazer um curso de aprendizado completo, ninguém vai conseguir tirar um diploma em apenas um dia ou um ano. Então, é necessário várias vezes para que chegue no ponto que nós possamos dizer, passei por toda essa fase e evoluí. Só que muitas pessoas acham que tudo isso vem dos pais, quando na verdade não. Os pais apenas fornecem o corpo biológico. Ah, mas e a genética? Como é que fica? Ele puxou para mim, ela puxou para mim. Sim, nós temos a questão da genética. Só que genética é corporal. Nós sabemos muito bem que o corpo procede do corpo e o espírito não procede do corpo. O espírito já existia. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos zerados. Isto é, sem lembranças do passado, para que não haja interferência na atual encarnação. Imagina se nós lembrássemos de quem fomos e as pessoas que foram nossos inimigos. A gente viria aqui já cobrando, né? E cometendo crimes horrendos. Por isso, como espíritos, como filhos de Deus, nós temos várias experiências. E essas experiências são cumuladas nas centenas de encarnações. Mas nós trazemos ainda dentro de nós os medos, as fobias, os crimes, os traumas, os tormentos, as angústias que nós devemos acertar com a nossa consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, em Paris, em 1862, Santo Agostinho disse uma narrativa maravilhosa. Ele disse o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes, os vossos cuidados e a vossa educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa, ele se conservou atrasado, tereis como castigo
vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Olha que coisa mais linda. E é verdade. É a pura verdade. Nós sabemos que toda educação provém do berço, provém da família. A família que tem que se dedicar, seja pais ou seja as pessoas que são responsáveis por essa criança. A escola nada mais é que um local de instrução, mas a educação vem do berço. E nós percebemos, hoje em dia, mais principalmente, que há muita discrepância aí entre as gerações do mais velho com o mais novo. Nós notamos que vêm espíritos novos, crianças brilhantes, com alegria, com capacidade, assim que nos assusta até, né? Capazes de captar tudo que nós ensinamos, e muitas vezes o que nós não ensinamos. Já visto crianças prodígio que com 2, 3 aninhos está escrevendo livro, está tocando um instrumento musical, uma partitura, compondo uma ópera, né? Isso é uma prova mais do que nunca que o espírito, ele tem já o conhecimento, ele traz o conhecimento consigo e aquilo desabrocha no momento certo, não só para ele, mas para mostrar ao mundo que a alma, ela transcende, ela vive, ela não existe a morte. Mas tem um porém nessa história. A vinda deles aqui é exatamente para ajustar o que lhes faltou no passado. O lado moral, o lado espiritual e o lado ético. Tudo eles aprendem com muita facilidade. Jogar, pular, brincar, dançar, tocar um instrumento musical. Mas tem um lado que eles relutam muito, que são as coisas de Deus. Isso é muito comum. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus explicou a ele: o Espírito sopra onde quer. Não sabemos de que realidade eles vêm e nem para que a realidade eles vão. Então, por conta disso e por conta da educação que nós devemos dar a essa criança, vale a pena levar nossos filhos a uma experiência religiosa, enquanto eles estão sob a nossa tutela. Investir no caminho do bem através da fé que nos alimenta, que nos faz felizes. Reforçar para a vida a prática do amor, o que está faltando muito nos dias de hoje. A resistência ao mal e às tentações ao mal. A resistir a todas as intempéries morais que passamos aqui na Terra. E, em falando disso, nós notamos que muitos de nós ainda preservamos o egoísmo dentro de nós. E ainda Kardec, preocupado com esta posição do ser humano, ele pergunta aos espíritos, fundando o seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Quer dizer, nós vamos conseguir tirar o egoísmo de dentro de nós? Que é um sentimento tão arraigado dentro de nós? E a resposta foi bem clara. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem, olhem bem, reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, não importa se mais tarde eles vão mudar de crença religiosa ou não.
que nós sabemos que existem muitas crenças religiosas, com exceção de algumas que são muito, vamos dizer, agressivas, né, deturpadas, mas a maioria delas tem um fundo de bem, uma colocação de bem, né? Mas esse é o caminho para serem melhores e se conectarem com o Criador, através do pensamento, através da oração, através da visão sublime da vida. É para isso que nós encaminhamos uma criança numa crença religiosa. Só nós devemos tomar cuidado para não transformá-los em pessoas religiosistas, que vão ao templo como se fosse um clube social. Muitas vezes acontece isso, né? Mas analisando esse tipo de crença, que tipo de crença seria essa? Podemos dizer que é uma crença que não possa ser desmentida pelos fatos ou pelo progresso da ciência. Do contrário, deixarão de crer em tudo que nós ensinamos, ou que está ligado à religião. Porque os fatos do cotidiano podem levá-lo a entenderem diferente e a constatar diferente. Por isso que Kardec enfatizou que fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o ideal é nós levarmos eles a uma crença religiosa amadurecida, cujos princípios estejam assentados nas leis da natureza, para que as descobertas da ciência sirvam de reforço e embasamento do que aprenderam. E que a educação religiosa é vida, é um tesouro, é uma herança que eles jamais perderão. Na questão 582, ainda no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Muitas vezes tem pessoas que colocam essa questão em xeque, né? E a resposta é clara: sim, sem contestação. Uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grande dever que envolve mais do que o homem pensa. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna mais propício às impressões. Por isso que nós nascemos pequenos, frágeis, mas moldáveis, de forma que nós possamos assimilar os ensinamentos. E por isso mesmo que André Luiz nos dirá lá no livro Sinal Verde, no capítulo 14, intitulado Ante os Pequeninos, o seguinte: o nosso exemplo e a nossa transformação repercutirá naquele pequeno mundo em formação. A mente infantil sempre nos devolverá no futuro aquilo que a ela dermos. Por serem espíritos, nunca devemos ensinar uma má conduta da nossa parte, e nem servir de bom exemplo o mau exemplo dos outros, mesmo que esse outro seja um amigo ou um familiar. O erro não pode servir de padrão para nossas vidas. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, ainda Kardec pergunta qual a utilidade da infância, então. Porque nós chegamos aqui, a gente ainda tem que aprender a comer, a falar, a andar, a caminhar, a estudar, vai tudo de novo, fazer escola, tudo de novo. E para que tudo isso? Então, a resposta também foi bem clara nesse sentido. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, mais uma vez, a infância é a idade propícia para a assimilação dessa educação que nós devemos dar. E
Qual é a utilidade de passar pelo estágio da infância? Tem duas questões. A primeira é a assimilação das leis espirituais. Mesmo na inconsciência, isso se processa. E quando os conscientes, elas se aderem mais à consciência. E a segunda questão é a de sensibilizar a alma para receber na sua formação as lições que seus pais possam lhe dar. Assim como a própria vida, em decorrência do seu crescimento na sociedade. Lembrando que a nossa infância aqui no planeta Terra, ela tem um período mais ou menos longo, né? Nos períodos mais evoluídos, a infância é curtíssima. Por quê? Porque o espírito já está mais evoluído, então logo ele passa para a fase adulta. Isso é muito bom. Então a gente não vê a hora de fazer isso, né? Mas para isso nós temos que fazer o quê? Evoluir. E Emmanuel, no livro Coletânea do Além, no capítulo 1, ele narra uma coisa importantíssima. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A terra, em si mesma, é asilo de caridade em sua feição material. Governantes e sacerdotes diversos nunca esqueceram de todo a assistência à infância desvalida, mas são sempre raros os que sabem oferecer o abrigo do coração, no sentido da espiritualidade, renovação interior e trabalho construtivo. Em nutrindo células orgânicas, não olvideis a alimentação espiritual imprescindível às criaturas. No quadro imenso da transformação em que vossas atividades se localizam atualmente, a iniciativa da educação é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Com certeza, né? Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas a presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam alegrias do mundo num dia melhor. Então, esta é, mais uma vez, uma situação da qual nós devemos analisar, meditar e pensar muito bem nos dias atuais, em que está se voltando muito para a materialidade e menos para a espiritualidade. Como foi falado aqui, não importa qual é a crença, mas desde que ela se baseie nas leis naturais e que ela não seja arrebatada pela ciência ou pelos fatos. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. Superar o estado natural consiste, pois, não apenas viver, mas desenvolver infinitamente a potência inteligente. Não apenas ser, mas ser para conhecer. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado também pela casa. Nós agradecemos a Yara, Suzana, por estar conosco nesta tarde, trazendo esses ensinamentos, e a palestrante de quarta-feira, Clarissa Colar, do Núcleo Espírita Semeador, Justiça Divina. Sexta-feira que vem para vocês, Jové Juvencio, do Sacramento Júnior, do Centro Espírita Chico Xavier, Simplicidade e Pureza de Coração. As nossas recomendações, pedindo a todos vocês a importância do seu preparo pela manhã, fazendo sua prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, se você
não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ler um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e fazer a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, pedindo todo o amparo. Nós pedimos à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, peça a Dr. Bezerra de Menezes, coordenador dos nossos trabalhos, e equipe Dr. Hans, que possam dar continuidade em tudo aquilo já que iniciamos aqui, o trabalho, toda a assistência espiritual com a prece e a palestra, e eles darão toda a assistência a vocês à noite e logo mais. Nós pedimos para que você deixe uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser um copo, pode ser uma jarra ao seu lado ou de algum familiar que esteja passando por algum problema. Este é o preparo que você deverá fazer hoje à noite. E amanhã, ao acordar, faça a sua prece. E amanhã, ao acordar, comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, amanhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles estarão dando toda a assistência. Hoje nós pedimos alguns cuidados, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. E atividade física, pelo menos 2 dias, devemos evitar. Ok? Se ficou alguma dúvida, veja lá no nosso site www.searadasfraternidades.org.br e também você pode fazer a sua pergunta no nosso e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Programa da rádio amanhã, sábado das 8 às 9h30, Núcleo Espírito Semeador. O programa da rádio, como será o mundo de regeneração? É uma pergunta. Como será o mundo de regeneração? E o convidado Edenival Pereira. No domingo, aquele programa que nós falamos também, que passamos aí para vocês, encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, o tema religiosidade nas relações familiares. O convidado Hélio Caruso, domingo às 10h30. Então, no mesmo Face, você pode acompanhar os 2 trabalhos. No Face do Núcleo Espírita, o Semeador, você pode participar aí do programa às 8 horas no sábado e também no domingo às 10h30. Você pode fazer a sua pergunta e concorrer também ao livro, ok? Também, às segundas-feiras, nós temos aqui os nossos trabalhos de desobsessão. Então, aqueles que já faziam o trabalho de desobsessão, ou aqueles que passam por algum problema semelhante, né? Aqueles que estão passando por alguns processos aí, depressão, pânico, enfim, tantas outras coisas. Faça a ligação com a casa às 20 horas na segunda-feira, você mentaliza aqui a casa, né? Em espírito, você vem em espírito, né? Não temos presencial, mas os trabalhadores estão aí à disposição e vão estar orando por você para que você se restabeleça também fisicamente e espiritualmente. Hoje encerra a Semana Espírita de São Caetano do Sul, 56ª Semana Espírita de São Caetano do Sul. Todos os dias foi transmitido através da USE de São Caetano do Sul, mas hoje, exclusivamente hoje, a transmissão será aqui na nossa casa, no Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Então, às 20 horas, nós encerramos aqui a Semana Espírita. Quem vai estar conosco é o Alan Vilges, ele faz um trabalho com música, né? Então, vamos também ficar ligados, prestigiando aí a Semana Espírita de São Caetano do Sul, e você recebendo também
as vibrações. Às 20 horas, então, a Alan Vilges estará aqui na nossa casa, né, fazendo um trabalho do Evangelho, cantado, enfim, com umas músicas, e isso com certeza fará bem para todos nós. Que Jesus te abençoe, abençoe a sua família. Agradecemos todos que colaboram aí com o nosso delivery. Agradecendo de coração. Ainda não temos o trabalho presencial, mas vamos informando vocês, né, à medida que, se for possível, né, retornarmos. Estamos aí estudando algumas coisas, mas não temos ainda certeza de como fazer. Enquanto isso, nós vamos fazendo à distância, que é esse tratamento todas as quartas e sextas-feiras à noite. Que Jesus te abençoe, abençoe sua família, seu lar. Tenha bastante fé, tenha certeza de que o plano espiritual vai estar com você logo mais e fará o melhor por você e sua família. Muita paz e até o próximo encontro, quarta-feira às 19 ou sexta-feira às 14. Que Jesus te abençoe. Assim seja.